Prezados amigos, companheiro de ideal espírita, em particular, nossos amigos da Casa Espírita Cristã. A casa nos pediu que falássemos um pouquinho nessa noite sobre o tema Justiça Divina. Nós estamos entrando direto no assunto e vamos fazer um pequeno esclarecimento, porque combinamos aí com a equipe técnica que nós faríamos a nossa prece preparatória, porque sabemos que uma tarefa como essa tem que obrigatoriamente estar sob a proteção dos benfeitores espirituais, mas para nos adaptarmos à nossa ferramenta aí, que é uma ferramenta moderna da internet, então a gente muda um pouquinho o formato. Já fizemos a nossa prece, esperamos que você, que aí está conosco, se coloque também numa atitude de prece e recolhimento, para que nós possamos, se possível, atender aos propósitos maiores que essa tarefa se propõe a atender, que é, quem sabe, consolar alguém que esteja com dúvidas no seu coração a respeito da justiça de Deus. Será que Deus realmente é justo? Se ele é justo, por que permite que isso aconteça comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo? Por que eu estou sendo atingido por essa situação? Então, muitas vezes, nós fazemos essa pergunta e ela precisa ser respondida, né? Traz muita angústia para o coração. Para falarmos, então, da justiça, eu gostaria de fazer umas considerações iniciais com vocês, pegando lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que Kardec, de uma maneira extremamente criteriosa, sempre orientado pelos benfeitores, ele colocou uma ordem muito interessante na sequência dos capítulos. Ele começa com uma introdução, que é natural, e no primeiro capítulo ele coloca: não vim destruir a lei, onde ele vai mostrar, então, né, que a doutrina espírita ela está alicerçada em duas revelações anteriores, uma com Moisés e outra com Jesus, e ela sendo a terceira revelação, que é o Consolador. Ora, o Consolador prometido, ele tem que ter, dentre outras coisas, a proposta de consolar a gente exatamente nessas dúvidas cruciais. Por que Deus permite que isso aconteça em minha vida? Se Ele me ama, se Ele é bom, Ele é um Pai justo, amoroso, por que acontece isso comigo? Essas perguntas são necessárias, né, em nossas vidas, em determinados momentos. Elas surgem, mesmo que a gente não queira, e elas precisam de respostas. Então, está lá. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei, mostrando uma perfeita consonância do Velho Testamento com o Novo Testamento e depois o Espiritismo como Consolador prometido. Logo depois, coloca no capítulo 2º, já entrando exatamente na linha do consolo para nós, o seguinte título: Meu reino não é deste mundo, e fala então da vida futura. Mostrando que, na verdade, muitas respostas ou muitas consolações que nós buscamos, elas não podem ser obtidas nessa vida. Há perdas nessa vida que nada do que o homem possa oferecer satisfaz. Você pode ter uma perda de saúde até um determinado limite atendido pela medicina. Mas existem perdas que a medicina absolutamente não pode resolver. O máximo que consegue é remediar. É evitar que você tenha um sofrimento muito grande, mas não traz solução efetiva. Existem perdas, limitações orgânicas mesmo, estão falando das limitações orgânicas, e a medicina tem limites, né? Existem vários tipos de perdas, às vezes perdas afetivas, então, que não há nada que console na Terra.
A perda de um ente querido, quando ela se faz muito dolorosa para o indivíduo, que remédio a Terra pode oferecer? Não existe dinheiro, não existe conforto, não existe nada. Nada é capaz de preencher esse vazio da pessoa. Então, a vida futura traz consolo, muito consolo. Mas ela não é suficiente. Aí Kardec vai receber a inspiração de trazer um terceiro capítulo, que ele vai falar de há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós precisamos entender, começar a entender que a Terra não é tudo. Na verdade, a Terra é muito pouco, a Terra é uma poeira cósmica. Julgar Deus da sua justiça, da sua bondade, do seu poder, pelo que nós presenciamos na Terra, é lógico que a gente pode fazer isso e fazemos, mas a doutrina nos permite ver de um ângulo muito mais ampliado. Agora já não vemos mais Deus criador da Terra, mas Deus criador do universo. E esse capítulo vai falar das muitas moradas na casa de meu pai, mostrando que aquilo que não é suficiente, que não nos atende aqui, é porque nós estamos olhando para um momento muito estreito da nossa vida. Nós somos espíritos imortais, já vivemos vidas sem conta e vamos viver pela eternidade. Nós não somos moradores da Terra, nós somos cidadãos do universo. A Terra é uma morada importante, mas muito pequena, muito transitória, é uma escola bendita, abençoada. Mas existe muito mais do que isso nos esperando. E isso também vai dando uma outra conotação de justiça. Porque se nós olharmos só a Terra, há certas situações que elas ficam sem solução, elas não são equacionadas. Porque a nossa visão está muito estreita. Mas ainda não é suficiente. Aí, no capítulo de número 4, Kardec é orientado a trazer o seguinte título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec vai buscar no Evangelho, na autoridade de Jesus, todos os fundamentos da doutrina espírita, mostrando que ele, o Espiritismo, é o Consolador prometido. Consolador prometido por Jesus, porque traz exatamente os ensinamentos de Jesus, só que com uma nova luz, uma nova possibilidade de entendimento. Então, agora sim, nós temos os elementos adequados para atender à aflição humana e entender que ela existe, por que ela existe e que, em existindo, nem por isso deixa de haver a bondade e a justiça de Deus, que é o nosso assunto dessa noite. Então, vamos aprofundando um pouquinho mais. Então, no capítulo 4, os Espíritos estão falando para nós da reencarnação. Então, para a gente ter um perfeito entendimento da justiça divina, nós temos que ter, primeiro, um pressuposto básico de que Deus existe, Pai soberano, mas Criador do universo e não da Terra. Criador de uma vida infinita e não finita, como nós costumamos ver. E criador de um processo de aprendizagem onde a cada encarnação nós vamos aprendendo alguma coisa. Mas uma vida, por mais longa que seja, ainda que fosse de 100 anos, é algo muito pequeno dentro da eternidade. É um quase nada, é um relâmpago na eternidade, como dizem os Espíritos. Só aí é que eles vão colocar o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. Então vejam a lógica dos Espíritos para explicar que a aflição que atinge a qualquer ser humano, ela está perfeitamente enquadrada dentro das leis divinas e que, embora a gente não consiga entender de pronto por que certas coisas nos acontecem e nos parece, do nosso ponto de vista, que estamos sendo vítimas de uma injustiça, Deus não seria justo de
permitir que certas coisas aconteçam conosco. A partir desses pressupostos que eles colocaram, vai ficando mais fácil. Então, nós temos a ideia de Deus, a ideia da existência da alma, a vida futura como um grande consolo, mas, obrigatoriamente, esses ensinamentos que ficaram muito difíceis de serem entendidos inicialmente, e Jesus colocou de forma cifrada. Jesus falou da reencarnação? Falou, mas não falou de forma muito clara, porque era muito difícil para o ser humano entender naquele momento algo tão profundo, quando ele ainda tinha noções muito primárias do que era a vida futura. Jesus falou das outras moradas, falou, mas também de forma cifrada. Agora não. Agora, com o Espiritismo, Consolador Prometido, nós podemos entender perfeitamente isso. E podemos entender a aflição humana e entender que Deus é justo, mesmo que a gente, de pronto, não consiga entender certas coisas. Por quê? Porque faltava a chave para a gente entender. Com a reencarnação, essa chave passa a existir para nós. Vamos voltar, então, a esses pontos para entendermos ainda de forma bem detalhada a questão. Talvez, para isso, eu tenha que pedir a vocês permissão para contar um pouquinho da minha própria história, né? Esse tema, Justiça de Deus, me é, assim, particularmente grato, porque ele me afligiu muito. Eu nasci numa família de tradição católica, recebi toda a orientação do catolicismo e devo dizer que devo muito ao catolicismo, porque se eu só fui me tornar espírita aos 22 anos, aqueles anos mais importantes para o espírito, quando ele reencarna, que é do 0 aos 7 anos, eu fiz esses 0 aos 7 anos dentro do catolicismo. Então, a base moral que eu recebi toda nessa encarnação veio do catolicismo, do 0 aos 7 anos. Então, eu sou extremamente grato ao catolicismo por essa herança, extremamente grato a Deus por ter tido pais amorosos e bons que me ensinaram esse caminho. Tenho plena consciência de que minha vida moral, dentro da relatividade, porque sou um ser humano comum, tem muito a ver com esses princípios que recebi nessa fase. Mas quando eu cheguei aos 22 anos, eu entrei numa fase que a gente pode chamar de conflito. Eu que até então aceitava pacificamente a ideia de Deus, acreditava que Deus existisse, acreditava que a alma existisse, e de repente comecei a ter muitos conflitos, perguntas não respondidas. Se Deus é bom, se Deus é justo, por que a humanidade é tão desigual? Por que as pessoas recebem, uma vez que nascem e vão do berço ao túmulo, recebem destinos tão diferentes? Né? Por que existe tanta miséria ao lado de tanta opulência? É só verificar, não precisa ir lá na África para ver. Basta aqui no Brasil. Nós não precisamos sair da nossa cidade para verificarmos o quanto existe de diferenças nessa área. Por que Deus permite tanta diferença? Por que pessoas gozam de uma saúde relativamente, não vamos dizer perfeita, que ela não existe, mas robusta, uma boa saúde, do berço ao túmulo, enquanto outras já nascem fustigadas por dores cruéis e limitações o tempo todo, quando não falamos de coisas mais graves, cegueira, paralisia e coisas assim que chocam profundamente. Porque nós vemos isso na infância. Por que nós vamos ver crianças com 4, 5 anos, como tem aqui,
o hospital infantil, está aqui perto da minha casa, esse hospital, crianças com câncer, com 4, 5 anos de idade. O que elas fizeram nessa vida para aquela limitação toda? E os pais tão sofridos ao lado. E, às vezes, pais que não têm sequer recursos financeiros ainda para lidar com tantas dores. Enfim, só ficando cego e não querendo ver o óbvio, para não reconhecer que a desigualdade social existe. Não estamos aqui com nenhuma conotação política, absolutamente, tem nada a ver com política. É entender o fato que existem isso. Existem as desigualdades intelectuais, pessoas que, sem uma explicação, pelo menos para nós, do nosso ponto de vista material, sem explicação, porque com tanta inteligência e outras pessoas com dificuldade de aprender um beabá, né? Com tantas desigualdades, tantas diferenças. Porque algumas pessoas se realizam razoavelmente bem no campo sentimental e outras é uma verdadeira tragédia na vida delas. Elas nunca conseguem atender nem de longe essa necessidade tão básica, que é a questão afetiva. Estão sempre cercadas de conflitos e dores enfim, abandonos e coisas mais. Então, essa coisa que sempre existiu, vai continuar existindo por muito tempo. Nós somos planeta de expiações e provas, estamos entrando num terceiro ciclo, que é de regeneração. Vamos viver com isso por muito e muito tempo ainda. Não é? Mas nós já sabemos que existem mundos onde isso já não existe mais. Por isso que tem a pluralidade dos mundos habitados. Nós somos um planeta de terceira categoria, digamos assim. Já passamos pela primeira, que é o primitivo, estamos no segundo estágio, que é expiações e provas, caminhando para um terceiro estágio, que é de regeneração. Mas lá no quinto estágio, para saltar logo o quarto para chegar no quinto, né, nos mundos celestes ou divinos, existe essa felicidade tão sonhada que a gente, por enquanto, só tem como sonho. Mas ela existe em algum lugar, nesse planeta não, nesse universo imenso, né, de bilhões de galáxias só do que nós sabemos, existem mundos felizes. Nós caminhamos para lá, mas a felicidade ainda não é deste mundo, como disse Jesus. Ainda. Será um dia. Então, com esses conhecimentos que a doutrina vai oferecendo, nós vamos pacificando a nossa alma, devagar. Há uma distância entre a teoria e a prática. Há uma distância entre o conhecimento e a aplicação desse conhecimento no dia a dia. Dependendo da dor que a pessoa passa, da perda que ela passa, da dificuldade que ela enfrenta, a teoria ela não é suficiente, né? Fica ali um vazio ainda dentro da alma da pessoa, né? Porque não é fácil lidar com certas dores e dificuldades. Mas quando você não tem sequer explicação, aí é desesperador. Por isso é que eu estou dizendo para você da minha pouca experiência, que serve apenas como um relato. Mas aos 22 anos eu fiquei nesse dilema. Eu falei, meu Deus, se Deus existe, por que tanta desigualdade? Se nós dizemos, nós falamos que Deus é justo, que Deus é bom, por que trata os filhos de forma tão desigual? E aí começam outras perguntas inevitáveis. Eu não vim aqui para aborrecer nenhum de vocês e nem tirar a tranquilidade de nenhum de vocês, mas a gente precisa entender que, às vezes, a pessoa é católica e ela só com a crença em Deus, só não, que é muito, com a crença em Deus e a crença na vida futura, de que existe espírito, que existe a vida futura, ela encontra força suficiente para enfrentar dramas que a gente se admira. Eu me admiro. Puxa, quanta força essa criatura tem para lidar tendo só esses dois princípios, a existência de Deus, a existência da alma e a sua sobrevivência, a vida futura.
Tem pessoas que, no protestantismo, da mesma forma, encontram forças para isso. E outras mais, em outras religiões. Mas, para mim, não foi suficiente. Não foi suficiente. E, para mim, o conforto, vi que Kardec pensa também assim. Kardec diz o seguinte: você pode ter a crença na existência da alma, você pode ter a crença na existência da alma e de que ela vai para algum lugar, há uma compensação futura, mas isso não explica por que que você paga uma passagem mais cara do que o outro para ir para o mesmo lugar. É claro que ele não usa essa expressão, a expressão passagem aqui é minha, né? Mas é isso que acontece. A pessoa pergunta assim, tá bem, eu estou sofrendo muito, tive essa perda irreparável, não há nada no mundo que possa devolver essa perda que eu tive, pode ser saúde, pode ser uma perda afetiva ou outra natureza, mas já haverá uma compensação futura. Só que o outro, meu vizinho aqui, o meu amigo, ele não passa pelo mesmo tipo de dificuldade e pode ir para o mesmo lugar que eu vou. Por que que para ir para o céu, eu tenho que pagar uma passagem mais cara? Essa é uma pergunta que fica, e a pessoa precisa de resposta. E não passa por esse desafio, imagino que possa ser isso na cabeça do outro. Mas eu conheço pessoas e elas praticamente dizem que perderam a fé porque não respondem a essas perguntas, não têm resposta para essas perguntas. São pessoas boas. Então vejam o quanto que é necessário você ter uma explicação. E a doutrina espírita traz essa explicação através da reencarnação. E aí a reencarnação, ela tem um poder incrível, porque fecha toda uma equação. Você tem uma série de coisas meio soltas que vão encaixando. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: um indivíduo mata uma outra pessoa e, por esse crime, ele merece ir para o inferno. E o outro que matou 10, vai para onde? Para o mesmo inferno? E o que matou 100? E o que matou 1000? E o que matou 1 milhão? Vai para o mesmo lugar? A justiça dos homens faz essa. Você tem a gradação da pena de acordo com o delito. Por que que Deus, que deu ao homem a capacidade de conceber ideias de justiça, age de uma maneira tão sem lógica? Coloca no mesmo lugar pessoas com débitos, com erros tão diferentes. Agora vamos para o outro lado. Vamos para o lado do céu. Deus coloca pessoas que já não fizeram mal, não merecem ir para um lugar ruim, não fizeram mal, mas também não fizeram bem, foram pessoas comuns. Aí você pega, usando aqui uma expressão bem comum, pega uma Madre Teresa de Calcutá, aquela vida exemplar dela, fazendo tudo aquilo, e você vai para o mesmo lugar que essa pessoa. Quantas pessoas você conhece que têm uma vida exemplar, de um sacrifício enorme, se doam por outras pessoas, enquanto que outras vivem uma vida normal, não são pessoas más, mas nem de longe aquela dedicação. Por que que vão para o mesmo lugar? Para mim, lá com meus 22 anos, eu na minha irreverência, eu dizia o seguinte, ó, só faz sentido se lá no céu tiver igual aqui os hotéis. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas. Tem que ter muitas estrelas, não pode ser 4, 5, não. E lá no inferno pela mesma razão. Tem que ter gradação, para ter um mínimo de justiça.
Então, é uma coisa curiosa, porque você recebe uma doutrina que te consola, te ajuda. A crença em Deus é tão importante na vida da gente, e de repente você começa a duvidar. Será que Deus existe mesmo? Porque esse negócio agora deu de me atormentar. Eu não tenho essa explicação. Não estou conseguindo entender que Deus seja justo vendo essas coisas todas. Então, meus amigos, vocês me perdoem, mas o nosso tema da noite veio nessa direção. A maioria de vocês que estão aí me ouvindo não precisam desses argumentos. Vocês têm uma fé sólida, têm uma certeza de que a vida continua, estão plenamente em paz com vocês. Mas acreditem, tem algumas pessoas que precisam dessa informação. Tem algumas pessoas que, sem essa informação, elas se tornam agnósticas. Foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei um agnóstico. Não tinha certeza suficiente para dizer que Deus não existisse, mas também não tinha certeza suficiente para dizer que ele existisse mais. Porque essa dúvida, e quando ela bate, ela precisa ser respondida. Eu cheguei a pensar que existe saída. Onde é que eu vou encontrar saída para um negócio desse? Não tem resposta para isso. Eu não suspeitava que mais perto de mim do que imaginasse, tinham pessoas que conheciam uma coisa chamada doutrina espírita. E que a doutrina espírita tem essas respostas. Eles vão pensar que foi assim, maravilha. Foi só eu conhecer a doutrina e tudo ficou maravilhoso. Não. Porque a gente vem de uma escola que tem princípios, eles foram arraigados na nossa mente, ficaram arraigados na nossa mente. A gente também não joga isso fora assim, de uma hora para outra. Tem que haver um período de estudo, maturação, um vai e volta. Mas aos poucos a gente vai se liberando de certos modos de interpretar e vai vendo esse aqui é mais lógico, é mais racional. O bacana de tudo isso, meus amigos, é que você, se não tem esse problema, mas pode vir a ter com um filho, comece a questionar, pode ter com um parente que você gostaria de ajudar, ou um amigo. O importante é você saber que existe resposta. Isso é o que importa. Por quê? Porque muitas dores, muitas dificuldades e coisas que acontecem no nosso dia a dia têm explicações sem precisar apelar para a reencarnação. Você não precisa apelar para a reencarnação para explicar tudo, não. Por exemplo, imagine um indivíduo que fumou muito a vida inteira, 3 maços de cigarro por dia, conheci vários, e quando chega lá pelos seus 60 anos, 70 anos, contrai um câncer de esôfago. Ele precisa de explicação de vida anterior para saber por que ele foi atingido por um câncer de esôfago? Não. Não precisa. Mas uma criança de 4 anos de idade que não fez nada nessa vida e é atingida por um câncer de esôfago, aí você vai ficar sem resposta. Como? Ela não fumou nessa vida, não fez nada. 4 anos de idade, 5 anos, até com câncer de esôfago igual o outro, que fumou durante 60 anos, ou sei lá quantos anos, 50 e tantos anos. Então, existem questões que elas realmente elas são óbvias, elas estão ali, elas precisam de uma resposta diferente. Alguém poderia, talvez, nessa altura, perguntar, então me explica como é que é a história da criança dos 4 anos do câncer de esôfago. Quando a gente dá essas explicações, elas costumam consolar de um lado e costumam ofender de outro lado. Se você chegar por um pai ou uma mãe que já está sofrendo muito pela perda de um filho, ou vendo o filho na beira da morte com um câncer de 4 anos, e você disser para eles, para consolá-los,
que ali há a justiça de Deus, porque ali tem um espírito imortal, que já viveu muitas vidas antes dessa, e que esse câncer não chegou ali por acaso, que ele é consequência de erros de vidas anteriores, e que Deus, na sua misericórdia, deu a esse espírito a oportunidade de vir corrigir isso, mas que após essa desencarnação, ele, como espírito imortal, vai viver muitas outras vidas, vai reconstruir vidas plenas no futuro, mas precisou dessa experiência difícil. Pode ser que você consiga consolar esses pais, mas pode ser que alguns deles digam o seguinte: o quê? Eu já estou sofrendo tanto pela perda do meu filho inocente, e você ainda vem querer me convencer que ele tem erros do passado? Então, meus amigos, nós temos que ter cuidado quando a gente for oferecer certas informações. A gente pode fazê-las da forma mais aberta, com o melhor sentimento, mas tem que olhar como é que a pessoa que está do outro lado vai receber. De pronto, isso, ao invés de consolar, pode aborrecer. Pode aborrecer muito. Nós tivemos uma tragédia aqui há uns anos atrás, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, de uma boate com muitos jovens, e de repente houve um incêndio, e foi uma coisa horrorosa aquilo lá. Quantos pais até hoje estão perguntando por que Deus permitiu que seus filhos, filho ou filha, não importa, um jovem ou até mais de um, tiveram uma morte tão cruel, tão dantesca, tão fora de propósito, e possivelmente estejam duvidando da justiça de Deus, da bondade de Deus. Mas dependendo da estrutura psicológica dessa pessoa, dependendo da estrutura religiosa dela, você de pronto oferecer a informação espírita da reencarnação pode não ajudar. Você está querendo dizer que meu filho ou minha filha é uma menina tão bacana que eu conheço, tem erros do passado, e é por isso que ela... Então, percebam, há que existir uma maturidade para entender a questão da justiça. Ela não é tão simples assim. Ela pede maturidade, pede reflexão. E, principalmente, ela não deve ser oferecida a quem não a pede. Então, você pode encontrar um católico, desculpa eu falar do católico, porque a minha origem é católica. Você pode encontrar um católico que encontra mais força só em Deus existir na alma e saber que pelo menos o filho ou filha está no céu, do que ficar querendo explicação de por que essa criança ou esse jovem só pôde viver até 20, 21 anos de idade e teve sua vida consumida numa tragédia. Então nós temos que ter esse cuidado. O ser humano ele é muito mais complexo do que a gente pensa. O que é bom para um não é necessariamente bom para o outro. Então a doutrina não está aqui para ficar agredindo ninguém. É o Consolador prometido, como disse Jesus, traz explicações extremamente lúcidas e racionais, mas devemos ter esse cuidado. Oferecê-la para quem pede. E quem pedir essas explicações, nós precisamos ter o cuidado de dosá-las. Hoje, é muito comum, nas casas espíritas, nós recebemos pessoas com muitas dores. Parece que é assim, pretensão da minha parte, mas hoje mesmo, no telefone, a gente faz alguns atendimentos, né, fraternos, que chama, atendimento fraterno por telefone. Nós estamos em plena pandemia, então nós não estamos com as casas abertas, mas isso não impede que a gente receba um telefonema de uma pessoa querendo um consolo da doutrina. Não nosso, nós não temos nada para oferecer, mas a doutrina tem.
Então, a gente ouve a dor da pessoa e dosa o quanto pode conversar com essa pessoa. Tá? Então, antes de ir dando certas explicações, a gente primeiro faz o quê? Ouve bastante, sonda para ver até onde vai a crença da pessoa, o que já está estabelecido, o que ainda não está, para dosar a informação de forma que possa atender. Mas hoje mesmo, parece coincidência, eu teria que falar hoje à noite desse tema, e hoje, pela manhã, nós tivemos um telefonema de uma pessoa que teve uma perda afetiva que para ela é dolorosíssima. Para essa pessoa, qualquer outra perda é irrelevante perto da perda afetiva que ela teve. E essa perda significou a morte de uma pessoa. Quer dizer, é uma coisa irreversível. Não tem como devolver a vida daquela pessoa amada. Essa pessoa estava questionando muito o quê? Exatamente o assunto da noite. Justiça de Deus. Por que aconteceu comigo? Por que isso na minha vida? Então vejam que são questões relevantes, importantes, necessárias. Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Todos nós, sem exceção, nós somos fustigados pela dor. A dor bate à porta de todos nós de uma forma ou de outra. Todos nós temos desconfortos. Agora mesmo essa pandemia está colocando em evidência quantas coisas que nós estamos questionando. Então, para enfrentar certas dores, certas dificuldades, certos desafios, nós precisamos ter onde nos ancorarmos. E a fé em Deus é de valor capital. Quando nós estamos numa situação que a gente começa a questionar o sentido da vida, qual o sentido da vida? Afinal de contas, para que a gente está aqui? Uma coisa fundamental, no meu ponto de vista, é a fé em Deus. A fé em Deus é fundamental para dar forças a gente, para a gente continuar caminhando. Ora, se eu começo a questionar a justiça de Deus, eu começo a fraquejar. Então, não abusando mais da inteligência, da capacidade de vocês, nós vamos caminhando para o nosso encerramento. Para que tenhamos uma fé sólida em Deus, nós precisamos ter o coração muito pacificado. Precisamos ter a certeza de que Deus existe e que é Pai, e que é bom, e que é justo. É o mínimo que nós pediríamos de um pai humano. O que dizer, então, de Deus? Se essas questões não estão bem resolvidas dentro de nós, dá um desespero dentro da gente. Onde nos agarrarmos? Nós vamos nos amparar em quê? Então, essa questão da bondade de Deus, da justiça de Deus, ela é muito importante. E se ela estiver fustigando o seu coração, meu irmão, como já fustigou o meu, e não posso garantir que não venha fustigar novamente, nós precisamos ter resposta. E eu, então, pediria a você, com todo carinho, que desse uma olhada nesse livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se o seu problema é esse tipo de dor,
nesse momento, mais importante que a filosofia espírita, o livro dos Espíritos, por exemplo, que é tão importante e que vai ser necessário num determinado momento da sua caminhada, do seu estudo, mas talvez agora é mais de pronto. O que você mais precisa é do Evangelho segundo o Espiritismo. E talvez de uma maneira ainda mais específica, uma reflexão em torno de um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Muita paz, que Deus nos abençoe.